a verdade sobre Maria, medianeira de todas as graças. Porque você precisa conhecer e estudar esse título. Recentemente, esse tema ganhou bastante destaque por causa do posicionamento do Padre Zezinho em relação a uma música feita pela comunidade Colo de Deus. E essa questão levantou discussões assim muito grandes entre nós católicos, e eu estou aqui trazendo à tona essa temática. Estou deixando claro que não é para polemizar mais, mas é importante você ter alguns tópicos de aprofundamento sobre essa questão de Maria como medianeira. Por exemplo, você já se perguntou por que Maria é chamada dessa forma? O que significa especificamente para a fé, para a devoção diária, essa titulação? Então, nesse vídeo, eu vou desvendar com você a verdade sobre esse título mariano e mostrar para você que é essencial termos conhecimento para que a gente não caia assim em discussões vazias, ok? Então, como é que essa devoção evoluiu ao longo dos séculos? Por exemplo, é uma pergunta que eu vou responder nesse vídeo. Então, fica comigo até o final e entenda por que é tão importante conhecer a respeito desse tópico, beleza? Eu sou o João Cláudio Rufino, sou católico, sou doutor em teologia na área bíblica, sou professor na Faculdade de Teologia e eu dou aula para os seminaristas de várias dioceses, várias congregações, para os futuros diáconos, diáconos permanentes, padres da nossa igreja há pelo menos 10 anos. E eu sou formador também de pregadores há mais de 25 anos e eu tenho ajudado milhares de pessoas por esse Brasil, por esse mundo afora também a aprimorarem as suas pregações e se tornarem verdadeiros instrumentos nas mãos de Deus. Bom, antes da gente começar essa jornada de estudos juntos aqui, não se esquece de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, ativar as notificações para você não perder absolutamente nenhum detalhe e vários outros estudos bíblicos que eu coloco aqui. Número 1. Quando nasceu a ideia de Maria medianeira de todas as graças? A gente precisa dar uma olhada no histórico e no desenvolvimento dessa devoção. Maria, como intercessora e também mediadora, já remete aí a uma titulação dada nos primeiros séculos do cristianismo. Então, santos, teólogos primitivos reconheceram a intercessão especial de Maria. Só que é durante a Idade Média que essa noção ganha ainda mais força, especialmente com o desenvolvimento de uma mariologia desenvolvida por teólogos como São Bernardo de Claraval, que se situa, para você ter uma ideia, entre o ano 1090 e o ano 1153. São Bernardo, por exemplo, chega a afirmar: é da vontade de Deus Pai que recebamos tudo por meio de Maria. Já na época do Renascimento, após o Concílio de Trento, que acontece entre 1545 e 1563, a devoção de Maria como mediadora cresceu. E ela foi impulsionada, sobretudo, por santos como São Luís Maria Grignon de Montfort, que vive entre 1673 e 1716. E esse desenvolvimento também está evidente em obras de teólogos atuais. Por exemplo, existe um professor da Faculdade de Teologia lá de Ohio, nos Estados Unidos, da Faculdade Franciscana de Steubenville, chamado Mark Miravalle. E ele é um dos principais defensores modernos desta doutrina. Bom, aqui existe um detalhe importante. O contexto onde se desenvolveu de forma ainda mais forte esta compreensão de Maria medianeira de todas as graças é um momento em que nós chamamos de Mariologia triunfalista. Por quê? Nós estamos no pós-Concílio de Trento, num avanço grande do protestantismo, e uma das figuras, claro, de maior identificação da catolicidade é a figura de Maria. Então, tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem vai ser desenvolvido.
E não apenas ele, mas nós temos diversas outras obras dessa mesma época que vão dar uma ênfase bastante grande na figura de Maria. Então é muito importante que a gente entenda os contextos históricos desta afirmação. E aí eu quero que você entenda algo antes de eu continuar para falar a respeito de quais teólogos foram a favor dessa concepção, que você entenda o seguinte, presta muita atenção no que eu vou dizer. A terminologia Maria medianeira não tem problemas teologicamente. O problema que se coloca e se discute é de todas as graças, ok? Mas vamos lá. Quais foram os teólogos principais que pensaram na noção de Maria como mediadora, não necessariamente de todas as graças? O primeiro, já citado aqui, é São Bernardo de Claraval. Ele vai enfatizar o papel de Maria como mediadora em uma homilia que ele vai fazer chamada Missus Est. Ali ele vai afirmar esta realidade. Santo Tomás de Aquino, embora ele não tenha utilizado em nenhuma das suas obras o termo medianeira, pelo menos no meu conhecimento de Santo Tomás, que é bastante, até li bastante São Tomás e continuo lendo, ele não usa, tá bom, em nenhum local esse termo medianeira. Só que ele contribuiu para a teologia a respeito do papel de Maria quando ele destaca a singularidade dela dentro da economia da salvação, enfatizando o fato de que ela está posta no momento mais alto dessa ação salvífica de Deus na história. Porque, como todos nós já sabemos, isso é bíblico, inclusive, Jesus nasce a partir de Maria. Jesus é o Verbo encarnado no seio da Virgem. E isso significa muito para o processo da salvação do ser humano. Outro autor já citado aqui é São Luís Maria Grignon de Montfort. Ele vai desenvolver essa ideia bem fortemente, lembre-se do contexto de uma Mariologia triunfalista, tá bom? Mas ele vai desenvolver essa ideia de uma consagração total a Jesus por meio de Maria, consagração inclusive bem interessante, bem bonita, tá bom? E ele vai, dentro disso, reforçar o papel de Maria como mediadora. E aí nós temos alguns papas. Papa Leão XIII, por exemplo, Papa Pio XII, vão apoiar essa ideia de Maria como medianeira. Vão promover, inclusive, isso de alguma maneira dentro da igreja, mas nunca conseguiram emplacar isso como um quinto dogma. Nós sabemos, existem 4 dogmas afirmados hoje a respeito de Maria dentro da igreja. Maria, mãe de Deus, Maria sempre virgem, Maria que foi assunta de corpo e alma para o céu e Maria que foi concebida sem o pecado original. Esses são os 4 dogmas. O quinto dogma que tentaram emplacar é esse, Maria medianeira de todas as graças. Mesmo com a força desses papas, esse dogma nunca foi especificamente afirmado pela igreja. Por exemplo, tem um outro dado aqui interessante, o Papa Leão XIII. Ele, inclusive, olha só, afirmou que é permitido dizer que, segundo a vontade de Deus, nada nos é dado sem passar por Maria. Mas aí que fica uma questão. Diante de toda essa força de pensadores, teólogos, por que essa concepção não foi dogmatizada? Ou seja, por que ela não é uma verdade obrigatória de fé? Há um debate teológico contínuo, pessoal, sobre essa extensão mediadeira de todas as graças e a natureza desse papel de Maria. Embora a Igreja Católica não tenha expressado a totalidade disso como um dogma, é importante a gente dizer que essa terminologia traz algumas preocupações sobre o equilíbrio doutrinário. Por quê? Existe a temática teológica dentro da cristologia e da soteriologia. Cristologia é a área da teologia que se estuda a respeito de Cristo, e soteriologia é o tratado que trata a respeito da salvação.
sobre a centralidade de Jesus como sendo esse único mediador entre Deus e a humanidade. Lembrando que em 1 Timóteo 2, versículo 5, isso é dado como algo posto na revelação escriturística, bíblica. Então, o equilíbrio doutrinário, ele pode sofrer um pouco com a afirmação de que Maria seria a medianeira de todas as graças. E há um outro detalhe aqui do ponto de vista até bíblico, porque dentro da história bíblica, nós temos a história da salvação. E quando nós olhamos do ponto de vista da temporalidade, da cronologia, Maria está situada no momento da história da salvação em que muito antes dela, Deus já realizava atos em vista da salvação humana. E toda a ação de Deus em relação ao ser humano para o salvar é graça de Deus. E como Maria estaria nesse sentido antes do seu próprio nascimento, realizando e operando todas as graças? Então, dentro dessa questão, também se põe essa argumentação. Agora, é preciso dizer que no Concílio Vaticano II nós não temos absolutamente nenhum documento que necessariamente coloque Maria, a situe como o grande tema do documento. Mas existe a Constituição Dogmática sobre a Igreja, chamada Lumen Gentium, e lá no capítulo 8, trabalha a figura de Maria relacionada à Igreja, e esse documento adota uma abordagem cuidadosa, afirmando que a mediação de Maria está subordinada e está dependente inteiramente da mediação de Cristo. Além disso, os desafios relacionados à questão ecumênica também vão representar para esse dogma um obstáculo significativo, pessoal. Exatamente, porque para definir esse novo dogma, teria que se abrir mão do diálogo entre outras denominações cristãs. E aqui eu não vou entrar na seara dessa discussão agora, mas trata-se de um tema importante, a questão ecumênica, tanto do ponto de vista daquilo que é a própria vontade de Deus em Cristo. Lembre-se lá do Evangelho de João, quando Jesus realiza a sua oração ao Pai, a sua oração sacerdotal, pedindo que todos fossem um, como ele e o Pai são um. É claro que na nossa perspectiva católica isso se dá dentro dessa comunhão e unidade católica, mas é preciso também o esforço humano de propor, não é, caminhos, pontes de ligação e de diálogo e respeito nesse sentido, ok? Mas esse não é o maior entrave. O maior entrave, como eu falei, é esse equilíbrio teológico desses dois pontos que outrora eu citei aqui. Agora, por que essa concepção é considerada por alguns católicos até como uma heresia, tá? Então nós temos críticas internas teológicas de católicos em relação a isso, como foi o caso, né, do padre Zezinho, que fez aquela afirmação. E eu quero deixar bem claro aqui, tudo bem ele fazer essa afirmação. Por quê? Porque isso, Maria medianeira de todas as graças, não é um dogma. Isso pode ser posto em discussão, ok? E aí eu já vou até deixar aqui um tema interessante no âmbito da questão teológica. Se você quer que eu explique isso aqui num vídeo, explique sobre o que é teologia, explique sobre a questão do que é um dogma efetivamente, quais são os dogmas da igreja, comenta aqui embaixo, tá? Comenta aqui embaixo, que é muito importante. Mas vamos lá, vamos focar aqui no assunto desse vídeo. Alguns teólogos vão trazer um temor que essa ênfase excessiva na figura de Maria possa obscurecer e até mesmo rivalizar com o papel exclusivo de Cristo como mediador. E essa preocupação é refletida justamente na análise que certos títulos trazem em relação a Maria. Então, um deles é,
Maria como medianeira. Um outro, inclusive, é Maria como corredentora. Tá? Esses dois títulos, eles são raramente utilizados pelo magistério da igreja em documentos importantes, inclusive, e mais recentes também, tá? E aí tem a questão da ambiguidade que é posta em relação a esses títulos. Há uma necessidade premente, clara, de um maior aprofundamento teológico, ok, desses títulos, e deve-se evitar qualquer descentramento deletério em relação à única mediação de Cristo. Isso é muito importante. Desculpa até utilizar essa linguagem mais rebuscada, assim, mas teologia se faz com linguagem ajustada, ok? Então é muito importante que se entenda isso. A igreja tem medo de se fazer esse processo, de afirmar esse dogma e utilizar de forma muito intensa essa linguagem para não criar esse desequilíbrio. Lembrando que eu não estou falando aqui de linguagem litúrgica, eu não estou falando aqui de linguagem de espiritualidade, de religiosidade popular, eu estou falando em termos teológicos. Eu sou um professor de teologia e tudo mais, eu estou trazendo para você essa informação a partir desse viés. O Concílio Vaticano II, agora para falar mais um pouco sobre isso, vai abordar essa preocupação. E ele evita a titulação corredentrix, em latim, corredentora, e sublinha que qualquer veneração que se tenha a Maria deve levar os fiéis mais intimamente ao mediador Jesus Cristo. E aí, estou aqui nesse momento trazendo para você uma fonte importante sobre essa temática, que é o documento Marialis Cultus, do Papa Paulo VI, do ano de 1974. Porque, como eu já disse, no Concílio Vaticano II não houve um documento específico sobre Maria. Então a igreja pedia algo. E o documento Marialis Cultus é fantástico e ele trabalha tendo Maria como centro do documento e lá ele trará direcionamentos maravilhosos a respeito de como deve ser a relação da Igreja Católica Apostólica Romana com Maria nos tempos atuais. Beleza? Então aqui está uma dica para vocês que é muito importante. Então, à guisa de conclusão, a ideia dessa mediação de Maria tem uma base histórica? Tem. Tem uma base teológica? Tem. Dentro da tradição católica? Tem. Mas, medianeira de todas as graças, alguns colocam, outros rebatem. Percebe? Então, Maria é medianeira? É medianeira. É corredentora? É corredentora. Agora, medianeira de todas as graças é já uma expressão complexa do ponto de vista daquele desequilíbrio que eu falei para vocês, tá bom? Teológico. E aí, preciso dizer que, embora essa expressão não tenha sido dogmatizada, ela continua a ser importante na crença de diversas pessoas na atualidade. É bastante difundida, sobretudo por causa dessa retomada do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que se popularizou bastante aqui no Brasil. Tá? Agora, é preciso que a gente tenha uma abordagem cuidadosa, como a igreja tem. Porque a igreja tem esse esforço de manter equilibrada toda a verdade de fé, sabendo que o centro da nossa fé é Cristo Jesus, na sua relação com o Pai e com o Espírito Santo. Então, a igreja tende a manter essa harmonia doutrinária e também, ao mesmo tempo, com essa harmonia doutrinária, abrir espaço para o diálogo com aqueles cristãos de outras denominações, sobretudo aquelas mais históricas. Então, é importante se ter sempre essa análise mais detalhada, levar em consideração as perspectivas teológicas que estão em torno desse tema que é tão complexo. Beleza?
Bom, chegamos ao fim aqui do vídeo sobre Maria, medianeira de todas as graças. E aí alguém pergunta, posso usar esse termo, professor, ou não? Pois é, não é dogma. Você pode usar? Você pode usar. Mas dependendo da forma como você usar, talvez você possa incorrer em desequilíbrios teológicos bastante importantes. Então, na minha visão de teólogo profissional, eu costumo evitar titulações que não são ligadas especificamente a dogmas da igreja, tá bom? Porque a gente corre riscos muito grandes de desvios e, neste sentido, escorregar bastante aí se a gente não explica direito, beleza? Então eu espero que você tenha aprendido, para terminar aqui o vídeo, bastante sobre esse título, interessante, importante, só que pouco compreendido, mais essencialmente dentro da nossa fé católica e mais ainda dentro do aspecto teológico. Se esse vídeo te trouxe novos insights, fortaleceu a sua fé, não se esqueça de deixar aqui o seu like, compartilhar com seus amigos, familiares e se inscrever aqui no canal para mais conteúdos como esse, beleza? A sua participação aqui no chat é muito importante, beleza? Deixa o seu apoio aqui, coloca a sua opinião, coloca aqui o que você aprendeu a respeito desse tema no vídeo. Valeu, Deus abençoe, tamo junto.